Um livro. Para muitos esse é um objeto comum, mas para Inês, de São José dos Campos, não é. Na segunda parte da reportagem especial, a repórter Flávia Souza mostra como identificar o transtorno obsessivo compulsivo. Veja. E aqui está o livro que você vai se desfazer quando dele? Olha, a gente vê aqui pelo estado do livro, olha, as folhas estão quase se desfazendo já, né, Inês? Bem velhinho, mas é um livro que tem valor sentimental para você. Quando você segura esse livro, o que você pensa que assim não dá para se desfazer? Dor, muita dor. Mas por que dói, Inês? Se você for pensar, é só um livro. Foi quando tudo começou. Com 12 anos de idade. Você já leu quantas vezes? As 2 vezes. As 2 vezes. Não consigo ler mais. E também você deixa ele escondido aqui no quarto. Ela até demorou um tempo para achar o livro pra gente, mas apesar dele estar escondido, faz bem para você saber que ele tá aqui nesse ambiente ainda. Você chorou agora por quê? Não dá pra explicar. Só pela dor mesmo de saber que um dia você pode se desfazer desse livro. É difícil saber se a causa do transtorno obsessivo compulsivo é fisiológica ou psicológica. Na verdade, especialistas preferem classificá-lo como um problema de diferentes naturezas, no qual interferem histórico familiar, questões do ordenamento psíquico e problemas de comunicação em áreas específicas do cérebro. Mas atenção, nem toda pessoa com comportamentos compulsivos sofre de toque. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção e que às vezes a gente confunde com o toque é, por exemplo, a questão da organização. Pessoas muito organizadas nessas questões, às vezes podem ser entendidas ou classificadas como possuindo esse tipo de transtorno. São coisas diferentes. Eu posso ser organizada, por exemplo, e deixar lá, organizar meu guarda-roupa por cores ou meus livros por ordem de tamanho. Só que isso eu vou lá, organizo e dou conta de fazer as outras atividades do meu dia. Mas quando, por exemplo, eu só vou sair da minha casa, quando tudo estiver devidamente organizado, milimetrado ali na mesa direitinho, é aí que o transtorno se encontra. Com a chegada dos filhos, alegrias, mas também gastos. Compras mal planejadas podem trazer dores de cabeça aos pais. O professor e economista Laureano Rosa explica como planejar a chegada do herdeiro sem prejudicar o orçamento doméstico. O Everton Tavares. Olá, professor Laureano Rosa. Mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite e estar aqui conosco no Repórter Setorial. Eu que agradeço o convite mais uma vez, estar aqui com vocês. Professor, com a chegada de 2016, mais um ano novo chegando, muitas pessoas têm sonhos, planos, algo comum de acontecer no início do ano. Inclusive, um desses sonhos seria o primeiro filho. Vamos falar financeiramente desse investimento. Financeiramente falando, então, existe a hora certa para se ter o primeiro filho, professor? É um assunto bastante complicado, né? Então, é complicado e de muita responsabilidade, né? Porque você ter o filho, né? Acho que, né? Foi feito para isso, né? Deus fez exatamente para isso. Agora, com responsabilidade, você tenha condições de ter um filho. Então, realmente, financeiramente, as despesas são altas, né? Então, o que tem que ter? Aquilo que o brasileiro não tem, costuma não ter essa cultura, que é o planejamento de colocar no papel, né? Quais são suas condições financeiras, quanto você recebe, quais são teus gastos, e saber dentro disso, né? Será que eu posso ter um filho? Porque as despesas não é fácil, né? Você, principalmente no início, né? Você talvez vai ter que ter uma reforma, né? Ter um quarto para o bebê. Então tudo isso tem que ser colocado no planejamento. Móveis, né? E financeiramente falando, professor, quanto custa ter um filho nos dias de hoje? Nós estamos vivendo um momento de crise, inflação alta. Tem como mensurar isso?
Não é fácil. E eu posso dizer de cadeira, porque como eu tenho um casal de filhos, eu me lembro direitinho, né, esse planejamento que nós fizemos. Então, eu diria que não levaria 50% do teu salário, mas uns 30% do teu salário você vai gastar com essa despesa com o teu filho. Alimentação, não é? Você tem a questão médico, você tem que estar, né, então tem que ter um bom plano de saúde, né? Isso é muito importante. A questão no início das fraldas, né? Você também gasta muito, né? Então, realmente são despesas... E aí chega um certo momento, obviamente que a mãe fica com a criança, mas como hoje em dia os dois trabalham, o casal, né? A pergunta é, com quem deixar a criança? Sim, também gera uma outra despesa. Despesa, não é? Vou deixar numa creche, vou deixar com uma babá, tá certo? Então, percebe? Quer dizer, as despesas realmente, o leite artificial tem que ter, né? Obviamente, né? Então você vai amamentar o máximo que puder, mas depois vai ter que ter o consumo de leite também bastante grande. Então, é uma despesa, realmente tem que pensar. Lógico que não é nada impossível de ter, tá certo, né? Mas precisa colocar no papel para quê? Para você evitar aquele endividamento, né? Porque senão aí você acaba estragando a tua família, vai endividar, aquela bola de neve que a gente sempre comenta, né? E aí fica complicado. Então tem que ter realmente um bom planejamento. Falando em planejamento, algo que acontece, alguns pais abrem uma conta poupança, começam a pagar às vezes uma previdência privada. É interessante esse tipo de investimento pensando no filho? Muito, muito interessante, né? A gente sempre aconselha, né? Não só até para agora, para esse momento, mas até para o futuro dessa criança, né? Quanto pode ser esse investimento? Olha, eu não gosto assim muito de falar de valores, às vezes até de porcentagem, porque obviamente que depende de cada família, tá certo, né? Quer dizer, você tem que ponderar realmente a tua receita e teus gastos, né? E ver o que disso pode sobrar para você poder fazer essa poupança para o filho. Então, eu acho que isso aí é fundamental, principalmente pensar no futuro, até numa faculdade. Então, existem esses planos, né, que dão um bom rendimento e que você faz e que teu filho, quando tiver 18 anos, 20 anos, estiver numa universidade, esse dinheiro vai ajudá-lo. Ou, quem sabe, para depois que ele acabar a faculdade, ele poder estar abrindo o negócio dele, né? Vamos dizer, o odontólogo, por exemplo, ter seu consultório, o advogado, né? Então, eu acho que esse pensamento, né, é um investimento para a vida toda. Para a vida toda. E, infelizmente, né, a gente tem que dizer que o brasileiro não tem essa cultura, infelizmente. Nós pensamos muito no momento, a gente não pensa no futuro, né? Então, ter filho não é fácil financeiramente, né? Tem que estar realmente programado. Agora, é lógico que dá para você fazer dentro disso, né? Dá para você tomar algumas medidas que pode melhorar bastante, que você pode, inclusive, reduzir esses custos, né? Por exemplo, a ideia, por exemplo, das crianças ficar com quem, né, que eu falei, com uma babá numa creche. Se de repente você reúne 2 ou 3 famílias conhecidas, você pode, né, que tenham filhos. Você pode deixar o filho, então, com a família. Você pode deixar o filho com a família, tá certo? Quer dizer, então, não por exemplo, roupinha, né? A roupa para a criança, o custo é alto e ela usa um período muito pequeno e depois fica defasado. Então, de repente, né? A família pode ceder, quem sabe? Pode ceder, é isso que eu falei. As minhas, né, dos meus filhos, né, foram tudo cedidos para outras pessoas. Quer dizer, então é um custo que, né, você pode abolir. Então, eu acho que isso é muito importante. Você, não também tentar reduzir o custo dessa maneira. Professor, falando sobre roupinhas, a gente estava comentando a família em ajudar nesses recursos. Alguns pais, movidos também pela emoção, acabam fazendo alguns investimentos que podem se tornar supérfluos. Uma reforma no quarto, uma pintura diferenciada. Quando que esses investimentos podem atrapalhar o orçamento da família? Como que os futuros pais devem equilibrar a emoção com o investimento? É verdade. Quando você fala emoção para mim, é a mesma coisa, mesmo a pessoa que não tem filho, que é aquele consumista. Então, é aquele cara que compra, ele não compra pela necessidade, por aquilo que ele quer. Ele compra pela emoção ou pela
a promoção que você fala, né? Ah, se está em promoção, não interessa, não quero saber se eu preciso ou não, eu vou lá e compro. Só porque está no preço melhor. Ou senão, meu filho nasceu, né? Então, eu quero ter um quarto bonito. E aí depois você acaba isso aí, você fazendo um investimento alto e acaba ficando defasado e você não acaba usando. Então, eu acho que precisa, né? Os pais, eu acho que sim, é uma alegria muito grande, né? Você ter um filho, acho que é tudo na vida, obviamente, e as pessoas sempre querem fazer o melhor para o filho, né? Então, eu acho que tem que ter essa alegria, sim, mas a gente tem que agir financeiramente, né? Tem que ser pela razão. E, às vezes, não é esses bens materiais, né, que vai ser melhor ou pior para a criança, né? Eu acho que o importante é o carinho, o amor que você vai dar para a criança. E isso é que é importante pensar, né? O financeiro, você acha que sim, principalmente a alimentação, né? Você ter uma boa alimentação para a criança é importantíssimo, principalmente nessa época de desenvolvimento, né? Agora, tem outras coisas que são mais importantes. Então, eu acho que ele tem que ir mais pela razão. Mais pela razão. Muito bem. Nós conversamos hoje com o professor da Unital, o professor Laureano Rosa, ele é economista, esteve aqui com a gente falando sobre como planejar o primeiro filho. Professor, muito obrigado mais uma vez por suas informações. De nada, eu que novamente agradeço aí a participação no programa. Vamos a um breve intervalo e a seguir... Na série A Política, prefeito de Pindamonhangaba fala com exclusividade para o repórter setorial. Voltamos já. Bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.